80. Dragon Ball Legend capítulo 579 Modo de treinamento autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. A viagem no tempo aconteceu num instante, cheia de cenários bizarros, como uma imagem parada passando diante de seus olhos. Quando abriu os olhos novamente, Chiaia já havia retornado ao seu mundo. No vasto e escuro céu estrelado do universo, as estrelas exalam um brilho nebuloso e elegante. No silêncio e na escuridão profunda, eles são como joias brilhantes e cintilantes. São cristalinos e lindos, e pontilhavam o vazio silencioso há muito tempo. De repente, um raio de luz piscou e Chiaia voou em uma trajetória reta, teleportando-se de volta ao planeta Ongsan. Neste momento, o planeta Ongsan está se aproximando da noite e as nuvens do pôr do sol flutuam no ar. As nuvens vermelhas brilhantes do pôr do sol continuaram a escurecer, e logo se tornaram azul acinzentadas. Chiaia voltou para casa e encontrou a vila bem iluminada. Ele ficou surpreso ao sentir várias auras familiares vindas da vila. Tanto Xiling quanto Mies voltaram e até o Launch está aqui. Será que há quanto tempo estou fora? O rosto de Chiaia revelou um sorriso. Sem pensar mais, ele abriu a porta e entrou. Como o fluxo temporal daquele mundo não era muito estável, embora Chiaia tenha ficado lá por um ano, ele não sabia quanto tempo havia passado em comparação com seu próprio mundo. Ao abrir a porta, viu Xiling e Mieres deitados no sofá, segurando uma almofada fofa nas mãos, apoiados na almofada macia com grande prazer, e ao lado, Launch, usando um avental, limpava. Mei Fei estava deitada na mesa comendo lanches, e para surpresa de Chiaia, Lazuli também estava em sua casa. Vocês estão todos em casa? Chiaia sorriu e sentou-se no sofá antes de pegar uma fruta da mesa e comê-la. Pai, você voltou tão cedo. Irmã Lazuli disse que você ficará fora por muito tempo. Mei Fei correu até ele, apoiou-se na coxa de Chiaia e o encarou com um par de olhos negros. Chiaia ficou surpresa e perguntou, há quanto tempo estou fora? 9 dias. Lazuli se aproximou e disse com voz fria. Só se passaram 9 dias aqui. Chiaia ficou um pouco surpreso que, embora tenha passado um ano em um mundo parecido com o da obra original, apenas 9 dias haviam se passado ali. Há uma diferença enorme no fluxo do tempo. A linha do tempo constante é distorcida a esse ponto, não é à toa que havia risco de colapso a qualquer momento. Ele sabe que a linha do tempo é algo muito misterioso, especialmente quando vários mundos existem ao mesmo tempo. A sincronização da linha do tempo pode facilmente causar exposição da ordem de causalidade, e até mesmo colapsá-la no final. Embora Chiaia tenha a habilidade de viajar por universos paralelos, ele ainda reverencia a linha do tempo. Pai, você esqueceu há quanto tempo está desacordado? Mei Fei estalou os lábios e perguntou surpresa. Chiaia riu e disse, eu fui para outro mundo. Era separado do mundo de Trunks. Agora é a época em que Vegeta invadiu a Terra e eles estavam prestes a partir para o planeta Namek quando eu saí. Existe um mundo assim? Ao ouvir isso, as lindas sobrancelhas de 18 ficaram levemente franzidas, sentindo-se um pouco surpreso. Nas informações que o Dr. Gero lhe incutiu, não há registro da invasão de Vegeta à Terra. Em vez disso, há registros de muitas invasões alienígenas. A primeira aparição de Vegeta na Terra deveria ser quando a Frieza Corp entrou na Terra. Sobre a invasão de Vegeta, Xiling Mier sabia muito mais claramente. Chiaia já havia contado a eles sobre a história do mundo dos Guerreiros da Chama Dourada e do mundo de Trunks antes, então eles têm algum entendimento. Claro, neste mundo, essas histórias não são as mesmas. Esse mundo só se desenvolveu até Kakarot completar 24 anos. Xiling abriu a boca, um pouco surpresa. Sim, fiquei nesse mundo por um ano, mas só se passaram 9 dias aqui. Chiaia explicou a diferença entre os dois mundos e como ele matou a forma de vida de fusão Feilu. TSC, então você não está longe do segundo nível do reino divino. Os olhos de Miers brilharam um pouco depois de ouvir. Ela e Xiling treinavam no planeta do Deus da Destruição há muito tempo e só tinham conquistado um pouco. Inesperadamente, seu marido os superou em muito. Isso a encheu de saudade, mas também sentiu um orgulho inexplicável. Sim, isso está correto na teoria. No entanto, embora eu possa usar o estado Super Saiyajin Deus por muito tempo, ainda estou um pouco aquém de absorver completamente o reino divino para o estado normal. Só quando eu absorver completamente o reino dos deuses Super Saiyajin e depois fizer um avanço poderei alcançar o segundo nível do reino divino de forma verdadeira, o que parece um pouco distante no momento.
Xiaia conhece sua própria situação, e o caminho que ele seguiu é realmente um caminho de desenvolvimento estável. Claro, se ele não perseguir o reino, também pode fazer um avanço confiando em sua força poderosa, assim como Goku do mundo GT, que evoluiu para o estado Super Saiyajin 4, equivalente ao primeiro nível do reino divino, confiando na força de seu corpo físico, ou pode absorver parte do reino divino e atravessar diretamente para o Super Saiyajin Blue. Mas movimentos inesperados são como beber apenas uma bola de 3.000 gotas de água. Pode satisfazer, mas não é o que Xiaia espera. Super Saiyajin Gold é o primeiro nível do famoso reino divino. Assim como em Dragon Ball Super, eles absorveram parte do reino divino, mas abandonaram o estado divino e se transformaram no chamado Super Saiyajin Blue. Embora tenham feito um certo avanço, na verdade, estavam para trás. Há um ditado: cultivar a natureza, mas não a vida, dificultará que 1000 catástrofes se tornem sagradas enquanto cultivam a vida, mas não a natureza. A vida é igual a um mundo não iluminado. É isso que os toístas chamam tanto de cultivo interno quanto externo, cultivo tanto da natureza quanto da vida. Claro, o treinamento do mundo Dragon Ball é definitivamente diferente do taoísmo, mas o objetivo do treinamento interno e externo é semelhante. Super Saiyajin Blue é sem dúvida poderoso, mas perdeu o verdadeiro significado de divindade. Possui força poderosa, mas carece das qualidades da divindade. Como resultado, vários efeitos negativos são subitamente enfatizados. Incapaz de lutar por muito tempo, incapaz de se transformar repetidamente, o corpo perde suas características de auto-recuperação. E o mais grave é que os Super Saiyajin Blue colocam peso demais sobre o corpo antes de atingir o poder máximo. A força geral certamente será muito afetada. Isso equivale a regredir a um estágio de Super Saiyajin. A ansiedade por sucesso instantâneo não é a escolha de Xiaia. Ele sabe que buscar benefícios instantâneos trará consequências e deve ser a limitação de todo o modelo de treinamento. Portanto, ele está mais disposto a desacelerar e se mover de forma constante. Alcançar a perfeição e fluência no campo é uma ideia sensata. Depois de relembrar seus pensamentos, Mei-Fei, em seus braços, se afastou, olhando para ele com um rosto cheio de admiração. Xiaia acariciou suavemente a cabeça da filha 2 vezes e Mei-Fei gemeu satisfeita. Xiaia olhou para suas 2 esposas, sentiu as mudanças em seus corpos e sorriu. Vocês dois são muito bons. Seu reino melhorou muito, não é? Claro, também temos treinado muito. Mies levantou a cabeça e sorriu. Acabamos de chegar ao estado supremo, assim como você de alguns anos atrás. Podemos retirar nossos poderes livremente. Xiling está um pouco orgulhosa. Só depois de entrar nesse estado ela entende a disparidade entre a transformação em estado supremo e Super Saiyajin. Basicamente, é completamente diferente. Depois de alcançar o estado supremo, olhando para a transformação em Super Saiyajin 3, parece insignificante. Aliás, vocês dois chegaram ao estado supremo, então quanta força terão depois de se fundirem com a Mei-Ling? Xiaia perguntou com interesse. A técnica de fusão do planeta Metamor tem um limite superior, o que nem é preciso dizer. No início, eles atingiram o limite do Super Saiyajin 2, e sua força era equivalente à do Super Saiyajin 3. Após a fusão, a força de Mei-Ling era semelhante à dele, que havia alcançado o estado supremo. O alcance da melhora claramente diminuiu significativamente em comparação ao passado. Mas depois de ir para o mundo GT, Xiaia tem uma nova ideia. Dragon Ball Legend capítulo 580 Xiaia vs Mei-Ling não sei, deve ter ficado muito mais forte. Será que pode chegar ao reino divino? Os olhos de Mies brilharam, ansioso por isso. Xiaia balançou a cabeça e a repreendeu brincando. Você não pode alcançar o reino divino usando truques, e mesmo que consiga, seria apenas como um falso deus. É melhor acabar com essa ideia o quanto antes. Só estou pensando nisso, Mies coçou a cabeça e disse rindo. Por que você não tenta? Assim podemos ampliar nossos horizontes. 18 falou de repente. Ela também queria ver um nível mais alto de poder. Xiaia pensou por um momento, então assentiu. Ok, falando em estado místico, também equivale à metade do reino divino. Depois de se fundir com Mei-Ling, pode haver algum milagre. Então, informando Lao Shi para cuidar da vila, Xiaia levou Xiling e os outros para um planeta próximo. A certa distância do planeta Ongsan, em um planeta escaldante. A temperatura aqui estava normalmente alta. O sol escaldante havia queimado a terra,
A poeira soprava junto com o vento, e havia fragmentos secos e rachados de pedras por toda parte. Era ali que Xiai e os outros costumavam praticar antes de romperem o Super Saiyajin. Por ser desolada e desabitada, as cenas de destruição causadas pelo treinamento deles eram visíveis de forma vaga. Bem aqui. Preparem-se, Xiling e Miers. Eu realmente sinto falta disso. Foi aí que Xiaia rompeu para o céu do Super Saiyajin. Miers piscou, sentindo-se um pouco nostálgica pela luta que tiveram naquele momento. Esse período foi o primeiro passo na ascensão deles. Agora anos se passaram e todos eles já estão no topo do universo, mas este planeta ainda está em um estado desolado como antes. Virem a cabeça e não olhem. O resultado da técnica de fusão do planeta Metamor é muito bom, mas a dança da fusão é constrangedora demais. Xiling não quer que ninguém os veja fazendo aquela dança. Ok, todo mundo vire-se. Xiaia bateu palmas e puxou 18 e Mei-Fei para se virarem. Uma luz forte piscou e Mei-Ling apareceu, vestindo uma jaqueta preta curta justa. Assim que ela apareceu, sua aura começou a subir. Um som de tremor foi ouvido e o chão afundou com um zumbido. Quando sua aura atingiu o auge, todo o planeta desolado tremeu violentamente. Os olhos de Xiaia estavam fixos no cabelo preto e nos olhos negros da Mei-Ling do estado místico, comparando com os anteriores Xiling e Miers. Com um pouco de julgamento, Xiaia conhecia a força atual de Mei-Ling. A força dela dobrou. É quase igual à minha força máxima antes de romper o reino divino. O multiplicador original de aumento da técnica de fusão Planete Metamor é 8 vezes. Com a melhoria contínua da força da fusão das duas partes, gradualmente se aproximava de um limite e o multiplicador de aumento ficava cada vez mais baixo. É óbvio que, quando Xiling e Miers se aproximam do reino divino, a técnica de fusão pode perder o efeito de aumentar sua força. Isso é diferente do efeito no mundo GT. O mundo é diferente e a técnica é suprimida. No mundo GT, o efeito da técnica de fusão deveria ser maior do que isso. Um pensamento assim surgiu de repente na mente de Xiaia. As leis do multiverso são mais perfeitas que o universo no mundo GT, então é mais difícil usar um atalho. Uau, mãe Mei-Ling! Mei-Fei gritou animada e pulou sobre ela. Pegando Mei-Fei com um sorriso, Mei-Ling a virou algumas vezes no ar. Então, arrogantemente, apontou o dedo para Xiaia. Xiaia, venha, lute comigo. Estou transbordando força no momento. O belo cabelo preto de Mei-Ling esvoaçava ao vento. Suas calças brancas estavam amarradas com uma fita vermelha, e um pano azul envolvia seus seios rechonchudos, mostrando as curvas sedutoras e femininas de uma mulher. Mei-Ling, parece que você está procurando uma surra. Ao ouvir suas palavras, sua aura enfraqueceu e os cantos da boca se contraíram, antes de dizer fraquejado. Estamos apenas trocando ponteiros. Mostre misericórdia. Ok, eu prometo. Xiaia olhou para Mei-Ling divertido. Ela nunca aprende a lição e mostra ao máximo o lado arrogante de Xiling e Miers. Por que ela é tão arrogante o tempo todo? Talvez devesse implementar a lei de família, pensou Xiaia em seu coração. Depois, fez Mei-Fei ficar com 18 enquanto ele e Mei-Ling voavam para longe. Ele naturalmente não vai se transformar em Super Saiyajin Go enquanto luta com a Mei-Ling. Caso contrário, não seria só intimidá-la. Além disso, a filha está observando, então ele não pode envergonhar demais Mei-Ling. Por isso, os dois se enfrentaram enquanto estavam em estado místico. Por um tempo, o céu estava calmo, o vento forte parou de soprar e a temperatura pareceu cair um pouco. Parece diferente, disse 18 com voz clara e brilhante, olhando com inveja de lado, seus olhos azuis sem piscar. Parece diferente, o reino deles é tão poderoso. Mei-Fei franziu a testa. Como uma Super Saiyajin lendária, ela é mais sensível aos poderes dos outros. Já começou. Não muito longe, Xiaia e Mei-Ling rapidamente entraram em estado de luta. Eles se agacharam e desapareceram da vista de 18 e Mei-Fei. Na verdade, eles não desapareceram, mas se moviam tão rápido que seus olhos não conseguiam capturar as cenas da batalha a tempo. Incrível! Um toque de surpresa apareceu no rosto branco como jade de 18 enquanto seus olhos continuavam procurando ao redor. Mei-Fei já pulava de empolgação, seu rosto pequeno e delicado estava um pouco corado de tanta empolgação. Bang! A figura de Xiaia passou como um feixe de luz fria e apareceu rapidamente ao lado de Mei-Ling. As pupilas de Mei-Ling encolheram. Ela se inclinou para trás, virou a mão e atacou. Então, com toda a sua força, uma força majestosa irrompeu da palma da mão. Craque!
Os dois caíram no chão, e o chão rachou instantaneamente, formando rachaduras em forma de teia de aranha em todas as direções. Ambos sabiam o que o outro pensava. Após um breve contato, eles rapidamente se separaram e inúmeros raios de luz brilhantes dispararam rapidamente. Embora ambos estejam em estado místico e sua força seja semelhante, o nível de Xia é alto demais. É como um estudante universitário resolvendo problemas do ensino fundamental. Ele ocupava uma posição alta e tem uma visão diferente. Os muitos movimentos perfeitos de Mei Ling estavam cheios de falhas aos olhos de Xia. No estágio atual, os dois ainda podem lutar por um tempo, mas quanto mais a luta se arrastar, menos ideal será a situação para Mei Ling. De repente, Xia sorriu e uma luz brilhou em seus olhos. Bang, bang. Brum. Os movimentos de Xia eram naturais e relaxados, como nuvens flutuantes e água corrente, e pareciam um texto esplêndido escrito por um mestre de caligrafia, cheio de comportamento de mestre. O corpo de Mei Ling foi lançado para longe, e Xia, com um sorriso relaxado no rosto, caminhou rapidamente pelo chão, aparecendo à frente do lugar onde Mei Ling estava prestes a chegar. Seu dedo desenhou um arco lindo no ar. O corpo de Mei Ling foi lançado descontroladamente. Então um ataque a atingiu. Bang! Uma força total penetrou o corpo de Mei Ling. De repente, o chão tremeu, rachando o extrato como se fosse um terremoto. Mei Ling mostrou os dentes enquanto se deitava no buraco refundado. Ela não conseguiu exercer força em todo o corpo, então desabou no chão, atordoada. Qual foi o soco que você usou? Meu corpo não consegue se mover. Esta é a arte marcial do Reino dos Dragões. Você precisa ampliar um pouco seus horizontes. Xia se inclinou e beliscou o nariz de Mei Ling. Eu perdi. Afastando os dedos de Xia que apertavam seu nariz, Mei Ling disse tristemente. Dragon Ball Legend capítulo 581 Kuririn vai se casar. Você tem recebido dicas do Whis, então também deveria entender o estilo de luta dele. Embora atacar seja a melhor defesa, quando você está em desvantagem, não pode atacar o inimigo às cegas durante a luta. A defesa adequada é mais importante. Xia falou calmamente. Tudo bem se for um contra um, mas se for um contra muitos, a defesa é especialmente importante. O treinamento de Mei Ling é bastante completo, mas quando ela encontra inimigos de diferentes níveis, ainda precisa fazer certas mudanças. Ataques em área ampla parecem muito dominantes e refrescantes, mas quando ela encontra um inimigo muito poderoso, inevitavelmente será como um coelho caindo nas mãos do oponente. O que Mei Ling precisa fazer a seguir é mudar algumas coisas. Após o fim da batalha, 18 e Mei Fei se aproximaram deles. 18 suspirou e disse, vocês dois são realmente poderosos. Eu nem conseguia ver claramente como você lutou. A força de 18 superou Zanja, o que equivale a superar um Super Saiyajin comum. Além disso, por causa de resistência e energia limitadas, ela pode até competir contra um Super Saiyajin de poder completo se for uma luta por desgaste. Olhando para isso, o potencial dos androides é realmente abençoado pela natureza. Xia olhou para o rosto lindo de 18 antes de desviar os olhos. Lembrando do que ele havia prometido antes, Xia disse, Lazuli, acho que encontrei um método para te tornar mais forte rapidamente. Sério? Qual um método? 18 ficou bastante interessado nisso. Agora ela está muito interessada na melhoria de sua força, especialmente depois de ver Xia e Xiling continuarem a ficar mais fortes. Me escute. Xia olhou para os 18 impacientes e sorriu. O mundo para onde fui desta vez era como o mundo do Trunks, que acabara de se desenvolver até a história do planeta Namek. Em seguida, segundo a história, o Android 17 e 18 também aparecerão nesse mundo, o que será uma oportunidade para você se tornar mais forte. Como? 18 era um pouco duvidoso. Qual é a relação entre ela em outro mundo e ela se tornando mais forte? Isso é sobre o mundo galáctico, GT, que mencionei antes. Naquele mundo, depois que a Terra 17 e a 17 do Inferno se fundiram, ele se tornou Super 17, cuja força pode rivalizar com a Super Saiyajin 4. E Super Saiyajin 4 é equivalente ao primeiro nível do Reino Divino. Xia olhou para 18 com os olhos claros, mas o que ele disse surpreendeu todos os presentes. Xia só falou com eles sobre seu treinamento no Reino dos Dragões e ter alcançado o título de Super Saiyajin Deus, mas não contou em detalhes sobre o que aconteceu no mundo galáctico. 18 ergueu suas lindas sobrancelhas. Você quer me deixar fundir com eu de outro mundo,
Mas não sei como os 17 daquele mundo se fundiram. Já pensei nisso. O Supremo Kai tem algo chamado Brincos Potara. Depois de usá-lo, ele pode permitir que duas pessoas diferentes se fundam por um curto período, e se os deuses usarem, eles ficarão completamente fundidos e não poderão ser separados. Você e os 18 do outro mundo são os mesmos indivíduos de mundos diferentes, e suas personalidades são um pouco diferentes. Se pedirmos ao Shenron para fazer Brincos Potara com funções mais poderosas, você provavelmente poderá alcançar seu objetivo de ficar mais forte. Se as duas 18 se fundirem, porque ambas têm 18, após a fusão, ela será Super 18, mas no final, quão forte ela pode se tornar e se conseguirá alcançar o nível de Super 17, Xiaoya não tem certeza. Afinal, as leis do mundo GT podem não se aplicar ao mundo atual. Além disso, o surgimento do Super 17 no mundo GT provavelmente é apenas um caso especial. Brincos Potara. Depois de ouvi-lo, os olhos de 18 brilharam e seus lábios se abriram e fecharam levemente, brilhando com um brilho cintilante. Xiaoya, me dê rápido Brincos Potara. 18 afastou o lindo cabelo loiro dela, com uma expressão um pouco animada. Ela acredita que, se pudesse ficar mais forte, 18 do outro mundo também concordaria. Afinal, ambos são a mesma pessoa e conhecem o coração um do outro. Quando você voltar, pode pegar as esferas do dragão de cristal no lounge. Eles geralmente são colocados na ilha flutuante. Aproveitarei esta oportunidade para fortalecer a habilidade das esferas do dragão de cristal, para que o poder do dragão divino seja mais forte. Anteriormente, as esferas do dragão de cristal foram criadas por Xiaoya com a habilidade concedida por Super Shenron. Agora foi concedida pelo deus dragão Zalama, então ele tem a habilidade de tornar as esferas do dragão de cristal mais fortes. HMM. 18 assentiu satisfeito. Mei Ling olhou surpresa para 18 e disse, mesmo que você realmente se funda no Super 18, não pense que vai conseguir nos alcançar imediatamente. Não sei, mas com certeza vou ficar mais forte do que agora. Talvez eu realmente consiga te alcançar. 18 balançou a cabeça e piscou para Mei Ling. Tão poderoso. Mei Ling observava com os olhos arregalados. Ao lado dela, Xiaoya balançou a cabeça por dentro. É certo que haverá melhorias, mas obviamente seria difícil alcançar o estado místico. Depois disso, eles não ficaram mais tempo no planeta desolado e imediatamente se teletransportaram de volta ao planeta Yongsan. Quando chegou o limite de meia hora, Mei Ling novamente se dividiu em Xiling e Miers. Nesse momento, 18 já havia trazido as 7 esferas do dragão de cristal transparentes do tamanho de um punho da ilha flutuante. Colocando as esferas do dragão de cristal sobre uma mesa, 18 fingiu estar calma e disse, agora você pode melhorar as esferas do dragão. Xiaoya olhou para 18, cuja voz tremia levemente. Por que ela está nervosa? Ele assentiu e disse, atualizar as esferas do dragão é um projeto que consome energia. Todos vocês se afastam um pouco. Naquela época, quando ele refez as esferas do dragão da Estrela Negra, quase o matou. Ao ouvir suas palavras, Xiling e as outras garotas voltaram para o canto da sala, seus belos olhos observando com um olhar sério. Xiaoya olhou para eles algumas vezes, então seus olhos caíram sobre as 7 pequenas esferas do dragão sobre a mesa, e então começou a ativar o poder do deus dragão em seu corpo. De repente, uma grande quantidade de brilho dourado preencheu a sala. As esferas do dragão de cristal tremeluziam enquanto se atualizavam com energia externa. Comparado a quando ele melhorou as esferas do dragão da Estrela Negra, Xiaoya agora é muito mais poderoso. Além disso, as esferas do dragão de cristal são originalmente algo que ele criou e sua compatibilidade com elas é muito melhor. Assim, a atualização das esferas do dragão de cristal foi muito tranquila, e os poderes das esferas começaram a aumentar rapidamente, o que se refletia diretamente em seu tamanho. As esferas do dragão ficavam maiores e apareciam imagens vagamente ilusórias de dragões. Quando cresceram até o tamanho de bolas de futebol, com um baque, as esferas do dragão redondas rolaram da mesa e caíram. Xiaoya enxugou o suor da testa, pegou uma toalha de Xiling e enxugou. Está pronto. A habilidade das esferas do dragão de cristal foi elevada ao limite. Xiling cutucou a esfera do dragão de cristal redonda, pegou uma na mão e a pesou. É do mesmo tamanho das esferas do planeta Namek, mas é bem mais pesada. A matéria-prima das esferas do dragão de cristal é a árvore mãe da vida da família Lafuli do universo 6.
É um material mágico que está próximo da natureza no sentido mais verdadeiro. As esferas do dragão feitas a partir dele também são próximas da natureza até certo ponto, então os efeitos colaterais serão um pouco aliviados em comparação. Ele entregou as novas esferas do dragão para 18 e disse: Lazuli, guarde essas esferas do dragão com você por enquanto, e depois de um tempo, use-as para fazer um desejo e fazer brincos Potar ainda mais poderosos. HMM. Com um leve aceno, 18 guardou cuidadosamente as esferas do dragão. Como o fluxo do tempo no outro mundo era diferente, apenas pouco mais de 9 dias se passaram aqui em comparação com um ano lá. Então eles precisam esperar pelo menos 20 dias antes que os androides do outro mundo acordem. Aliás, durante esse tempo, todos devem ir para a Terra quando tiverem tempo. Enquanto você estava fora, Bulma mandou uma mensagem dizendo que Kuririn vai se casar com as que nos convidou para ir ao casamento. Nesse momento, Launch, que havia tirado o chale e estava vestida com roupas casuais, falou com um sorriso. Krillin vai se casar e a esposa dele é Aski, que tem morado na casa Kami. Chiaya ficou surpreso ao ouvir a notícia e então olhou para o 18 com uma expressão estranha no rosto. Ele trouxe 18 para o planeta Yongsan. Ele achava que Kuririn não poderia se casar, mas quem diria que Kuririn se casaria com o loiro Aski? O tempo do casamento também é quase o mesmo, disse Chiaya com uma expressão estranha. O que houve? Por que você está me olhando? 18 ergueu suas lindas sobrancelhas. Não é nada. Já que o Kuririn vai se casar, vamos dar uma olhada. Também podemos encontrar velhos amigos, e a Lazuli, você também pode ir encontrar o 16 e o 17. Eles construíram um rancho e devem estar vivendo uma vida bastante confortável. Vou procurar quando tiver tempo. Havia um traço de nostalgia nos olhos de 18. O quê? Kuririn, aquele careca vai se casar, não é monge? Miers gritou, desejando ver o mundo inteiro em caos. Isso foi quando ele era jovem, desde que deixou o templo Orin e se tornou discípulo do mestre Roshi. Ele não é mais monge. Chiaya lançou um olhar vazio para Miers. Por mais velha que seja, ainda age como uma criança pequena. Além disso, se não fosse pela influência dele e dos outros, seria Lazuli quem teria se casado com Kuririn. Xiling abriu a boca e disse surpresa, Aski é a garota que tem morado com Kuririn e os outros, certo? Não é à toa que Krillin mora na casa Kami e não sai. Acontece que ele quer passar um tempo com ela. O coração do pequeno monge não é puro. Aproximando-se de Launch, ela sussurrou para ela, Launch, então sua irmã já pensava nisso há muito tempo. Launch sorriu, Aski só parece comigo. Não somos parentes de sangue. Mãe, vou para a Terra para assistir ao casamento. É um lugar divertido. Xiang e Shili não estão no planeta Yongsan, então tem sido bem entediante. Mei Fei também demonstrou seu interesse pelo fascinante mundo da Terra. Então partiremos para a Terra amanhã e nos divertiremos nos próximos dias. Chiaya acenou com a mão e anunciou em voz alta. Nesse momento, o céu estava escurecendo gradualmente. O céu azul acinzentado estava envolto pelo silêncio da noite. A vila de Chiaya tem muitos quartos, então todos ficavam em sua casa. Dragon Ball Legend capítulo 582 Cidade no dia seguinte. O sol nasceu a leste e todos os seres vivos despertaram. Todos acordaram cedo, se lavaram e depois arrumaram suas malas depois de tomar café da manhã. Eles colocaram todas as coisas extras na cápsula Oipoi, trancaram a porta da vila e mandaram os Saiyajins cuidarem da vila. Você trouxe a chave da vila na Terra. Eles têm uma vila em uma península não muito longe da Kami House, que geralmente é cuidada por Ticks ou funcionários da Capsule Corporation. Eu peguei. Launch, usando um avental estiloso, tirou um monte de chaves de uma bolsa. Chiaya assentiu em reconhecimento, olhou para os rostos sorridentes de todos e então usou a transmissão instantânea para se teletransportar para a Terra. Terra, uma vila voltada para a ilha. Aqui, é como primavera o ano todo. O clima é agradável e flores lindas florescem durante todo o ano. As flores coloridas estavam agrupadas na encosta da montanha e havia um riacho borbulhante. Morar aqui era bastante confortável e revigorante. Por estar voltado para o mar, quando sopra a brisa do mar, o oceano cintilante que se estende até onde os olhos alcançam parece lindo. Naquela época, Chiaya escolheu a vila aqui por causa da paisagem. Ao abrir a porta, mesmo que eles não estivessem ali há muito tempo, o quarto não tinha um pingo de poeira dentro. Além dos funcionários da Capsule Corporation que de vez em quando vinham arrumar a área,
Havia também alguns robôs automáticos redondos na sala cuja contribuição não pode ser negligenciada. Eles estavam ligados, então eles arrumam automaticamente e encontram seu próprio dispositivo de carregamento quando ficam sem energia. Felizmente, a diferença de tempo entre os dois planetas não é grande, senão teria sido irritante. Não dormir e descansar não é nada para Chiaya, mas a diferença de fuso horário é perfeita, o que poupa muitos problemas. Descansando no quarto por um tempo, ele soube de alguns eventos recentes na Terra pela TV, e então se virou para 18, que ajudava Launch com as tarefas domésticas. Lazuli, ainda faltam alguns dias para o casamento do Kuririn. Você podia procurar o 16 e o 17 e fazer um encontro com eles enquanto também conta sobre o casamento do Kuririn. Quanto a se eles vão ao casamento, isso é problema deles. Ele supôs que provavelmente não viriam. Ok, voltarei até o jantar. Não se preocupe, tudo bem ficar mais alguns dias. Não, tudo bem se eu só ir dar uma olhada. Não precisa ficar lá a noite toda. 18 colocou os talheres na mão e disse seriamente. Chiaya ficou atônita por um tempo, depois sorriu e acenou para ela. Essa garotinha, ele é obviamente seu irmão gêmeo, porque ela é tão indiferente ao irmão mais novo, de 17 anos. Naquela época, a TV transmitia episódios de vários torneios de artes marciais de anos anteriores e os curiosos 18 olhavam mais algumas vezes. Aliás, o 26º Torneio Mundial de Artes Marciais na Terra acabou de terminar há um ano. O próximo será em 2 anos. Ouvi dizer que o campeão vai receber muito dinheiro do prêmio. 18 disse, aparentemente perdido em pensamentos, sentindo-se um pouco arrependido. Ela parece ter algum interesse no dinheiro do prêmio. Chiaya olhou para ela e de repente lembrou que o 18 na obra original tinha uma busca em comum por dinheiro. Então tirou algumas cartas do bolso e as distribuiu para Xiling, Mieres, 18, Launch e Meifei. Isso é das ações da Capsule Corporation. Você pode usá-lo como quiser. Me dê. Meifei pegou o cartão e saiu correndo com um sorriso enquanto Launch sorria e guardava o cartão. Apenas 18 pareceram indiferentes e não estenderam a mão para pegá-la. Se eu não ganhei sozinho, não estou acostumado a gastá-lo. Sua atitude é bastante orgulhosa. Chiaya achava isso engraçado por dentro. Então, ele forçou o cartão na mão dela. Esta é a sua recompensa por proteger o planeta Ongsan por tanto tempo. 18 ficou boquiaberto por um tempo, então pegou o cartão de Chiaya e o guardou silenciosamente. Vou procurar o 17 e o 16 agora, mas acho que eles provavelmente não vão ao casamento, disse o 18 em voz suave, e então voou pelo céu e cruzou o vazio como uma flecha. Logo virou um ponto de luz e desapareceu à distância. O caráter da Lazuli não é um pouco cansativo? Chiaya se virou e perguntou. Como assim? Launch, de cabelos azuis, não entendeu direito. Ela é uma tsundere. Nesse momento, Mier se aproximou enquanto puxava os chinelos, entregou alguns lanches e começou a comer. Chiaya, vou ver a Bulma com o Mieres, você vem? Xiling limpou o quarto e foi até ele, naturalmente, pegando lanches de Miers. Vamos juntos. Depois de dizer isso, ele falou algumas palavras para Launch e então voou na direção da casa do Goku. Segurando as ferramentas de limpeza, Launch acenou na direção de onde Chiaya e os outros haviam saído do lado de fora da vila. De repente, ela espirrou e seu cabelo ficou dourado. A expressão da Launch loira ficou feroz, e ela jogou fora as ferramentas que tinha na mão e disse em tom desagradável, TCH, de novo me deixando limpa. Eu não sou empregada. Ela revirou os olhos negros e estava prestes a sair sorrateiramente. Nesse momento, Meifei se aproximou com um sorriso e a circulou algumas vezes. Tia lançadora feroz, se você fugir, vai se meter em encrenca quando o papai voltar. A expressão da Launch loira ficou rígida e, de repente, se sentiu desanimada, seu corpo inteiro ficou fraco. Isso é realmente 8 vidas de azar. Monte Pauzu, a casa do Goku. Quando Chiari e outros chegaram, ficaram surpresos ao descobrir que a vista abaixo do Monte Pauzu havia mudado completamente. Em ambos os lados da montanha, bloqueados por montanhas imponentes e cristas íngremes, uma vasta planície foi escavada artificialmente do tamanho de uma vila, e os edifícios nela foram todos construídos em estilo antigo. Os prédios eram centros de artes marciais, cada um com arenas ao ar livre no interior. O que está acontecendo com esses centros de artes marciais embaixo da montanha? Xiling perguntou depois de ver Bulma. Esses centros de artes marciais foram construídos depois que a capital das artes marciais consultou Goku.
Os artistas marciais que desceram da Torre Korin servem como instrutores. Atualmente, Goku é o instrutor-chefe lá. Como Kakarote poderia aceitar tal arranjo? Isso afetará seu próprio treinamento. Chiaya franziu a testa. Bulma disse, não é assim. Nos centros de artes marciais, os instrutores geralmente são responsáveis pelo ensino. Goku reserva apenas um dia por mês para dar dicas a eles, e o resto do tempo é para seu próprio treinamento. Então é esse o caso. A capital das artes marciais realmente usou o cérebro. Ei, você não sabe que várias cidades próximas ao Monte Paozu agora se uniram para formar a cidade Goku, e também existem a cidade Kuririn e a cidade Yancha. Existem um total de 9 cidades assim na Terra, e o nível de prosperidade é mais ou menos o mesmo das 4 enormes metrópoles ao norte, sul, leste e oeste. Quando mencionou as mudanças que aconteceram na Terra nos últimos anos, Bulma ficou muito feliz. Atualmente, Goku pode ser considerado bem-sucedido e famoso. Como instrutor-chefe e prefeito honorário da cidade Goku, e com os dividendos da Capsule Corporation, sua família vivia muito confortavelmente. Chiaya ficou sem palavras. Goku, com seu cérebro unicelular, tem vivido muito bem. Enfim, vocês finalmente chegaram à Terra. Fui ao planeta Onigsan com o Goku várias vezes e nunca te vi. Achei que dessa vez você perderia o casamento do Kuririn. Dragon Ball Legend capítulo 583 Bula fomos treinar ao ar livre, então não estávamos no planeta Onigsan, disse Xiling enquanto caminhava para a cozinha para ajudar Bulma a preparar o almoço. Bulma ficou surpresa e disse, eu ouvi falar disso. Vocês já são tão poderosos, mas continuem treinando. Parece que não há muita esperança de o Goku superar vocês. Vocês, Saiyajins, são apenas maníacos de treinamento. Goku e Vegeta também estão ocupados com treinos todos os dias. Xiling olhou para ela com um sorriso e não disse nada. É verdade que Saiyajins são obcecados por treinamento, mas é raro encontrar alguém como Goku e Vegeta que esqueçam de comer e dormir. Se fossem circunstâncias normais, Goku ainda teria a esperança de superar Xiling e os outros se treinasse diligentemente, mas Xiling e Miers não ficam parados, especialmente depois de treinar com eles por tantos anos. Eles haviam superado Goku em tudo. Além disso, com a orientação de Chiaya ao lado, o treinamento deles foi tranquilo. Cerca de meia hora depois, Goku e Gohan voltaram do treinamento. As roupas estavam em farrapos e parecia que tinham acabado de passar por uma batalha feroz. Ao lado deles, havia 2 crianças um pouco mais de 1 ano flutuando, e brincavam uma com a outra. Eles podiam voar tão jovens. Chiaya ficou surpreso. Essas 2 crianças são as mais novas de você e Kakarote? Então eles são gêmeos. Xiling olhou cuidadosamente para as 2 crianças pequenas e um sorriso apareceu em seu rosto, como se tivesse visto as sombras de Xiang e Xili quando eram pequenos. O irmão mais velho se chama Goten, e a irmã mais nova se chama Bula. Bulma abraçou as crianças com carinho. Assim que os 2 bebês entraram nos braços da mãe, eles imediatamente se acalmaram e abriram os olhos para observar o ambiente com curiosidade. Goten tem cabelo preto e olhos cheios de energia. Ele tem uma semelhança impressionante com Goku quando era jovem, enquanto Bula é muito animado e tem cabelo roxo claro como Bulma. Chiaya olhou surpreso para Goten e murmurou, céus, a linhagem dos Saiyajins finalmente superou a linhagem da família Bulma. O cabelo dele acabou sendo preto, o que é bem raro. Chiaya, o que você quer dizer com isso? Bulma colocou as mãos na cintura e fingiu estar brava. Chiaya disse, mas o que eu disse está certo. Olhe para Gohan, Trunks e Bula. A cor do cabelo deles não segue a da sua família? Só o garotinho, Goten, tem cabelo preto. Bulma pensou por um momento. Parecia verdade. Nesse momento, Goku se aproximou animado, como se quisesse trocar de apontamentos com Chiaya. Chiaya rapidamente desviou. Kakarote, receio que não seja apropriado lutar comigo, minha força já superou em muito a sua. Goku disse seriamente, mesmo assim, ainda quero lutar com você. Recentemente pensei em uma transformação mais poderosa, mas infelizmente ainda não consigo alcançá-la com minha força atual. A força do Gohan e do Vegeta não é suficiente para me estimular a romper, então acho que posso conseguir romper se eu lutar com você algumas vezes. Ele já pensou na transformação Super Saiyajin 3 tão cedo. Os olhos de Chiaya se voltaram. Ele já sabia que Goku provavelmente queria romper o Super Saiyajin 3. Do ponto de vista atual de Chiaya, Super Saiyajin 3 é, sem dúvida, uma direção errada para a transformação.
Mas para Goku, isso também pode trazer uma força poderosa. Goku não foi treinado no reino, então não há como pular diretamente a fase do Super Saiyajin 3 e entrar no reino místico como Xiling e Miers. Limitado por sua visão, Goku só pode continuar pelo caminho do Super Saiyajin 2. Ele primeiro alcançará o Super Saiyajin 3 e depois corrigirá seu erro e alcançará um nível mais alto. No entanto, Jiraiya não quer perder tempo treinando Goku. Algumas experiências que Goku vivenciam pessoalmente deixam uma impressão mais profunda. Recusando o contato o convite de Goku para lutar, ele deixou Goku sozinho, suspirando. Jiraiya chegou ao lado de Goku e assentiu levemente ao vê-lo. Depois que esse garoto conseguiu passar do Super Saiyajin 2 junto com Xiang, ele obviamente ficou mais forte. Nada mal, você basicamente dominou os poderes do Super Saiyajin 2. O próximo passo é temperar a força do seu corpo. Como a transformação em Super Saiyajin 2 é muito mais opressiva que Super Saiyajin 1, ela exige um corpo mais resistente para suportar esse poder. Para Goku e outros que ainda não entenderam o reino, Super Saiyajin de poder total 2 é impossível de alcançar, então o caminho para ficar mais forte é muito mais esmagador e difícil. Esse caminho não é tão estável quanto o que Xia e os outros estão trilhando. O caminho só vai ficar cada vez mais estreito à medida que eles continuam a caminhar nele, afinal, o corpo físico não pode ser fortalecido infinitamente. Gohan ouviu seriamente os ensinamentos de Jiraiya. Ele já esteve no planeta Yongsan muitas vezes, então sabe que a pessoa à sua frente é muito mais poderosa que seu pai. Jiraiya, você não pode favorecer um em detrimento do outro. Por favor, me dê dicas também. Goku pulou de novo. Jiraiya revirou os olhos e disse irritado para Goku, você deveria pensar no seu próprio treinamento. O caminho que você seguir é o mais adequado para você. Afinal, você não é a outra pessoa. O que você disse faz sentido. Goku coçou a cabeça em concordância, mas sentiu que havia algo errado naquela frase. Miers cobriu a boca e riu baixinho, dizendo em voz baixa, Jiraiya, você o enganou completamente com suas palavras e Kakarot foi enganado. Jiraiya apertou levemente sua cintura esguia e disse com expressão séria, onde estou enganando ele? O caminho do Kakarot é diferente do nosso. Sim, sim, o que você disse faz sentido. Miers revirou os olhos lindos para ele e saiu correndo. Na sala, só Goku e Jiraiya estavam conversando. O tempo passou, e logo chegou o almoço. Xiling, Bulma e Miers prepararam muita comida. Quando toda a comida deliciosa foi servida, a sala de jantar se encheu de um aroma apetitoso. Eles devoravam a comida com grande prazer, como fantasmas famintos renascidos, e logo a comida que se acumulava em uma montanha foi destruída. Estou cheio. Goku deu tapinhas na barriga e se encostou na cadeira. Ele comeu a porção de pelo menos 20 pessoas sozinho. Se ele não tivesse fundos e salários suficientes da capital das artes marciais, comer assim, até uma pessoa rica ficaria pobre por comer. A comida da Terra é realmente muito mais deliciosa. Jiraiya também concorda. Embora as técnicas de culinária do planeta Onisan tenham assimilado totalmente as habilidades culinárias da Terra, ainda há certa disparidade nos ingredientes. Nesse momento, Goten e Bula também comiam muito felizes, flutuando no ar como abelhas e voando em forma de V. Mas acidentes sempre acontecem nesses momentos. Bang! As duas crianças esbarraram uma na outra, suas bocas pequenas ficaram plates, e começaram a chorar alto. Bulma apressou-se e abraçou as crianças nos braços para confortá-las. Está tudo bem, não chorem, não chorem. Depois de confortá-los por um tempo, Goten e Bula voltam a rir. Hã? A aura agora parecia um pouco diferente. Os olhos atentos de Jiraiya ficaram levemente tensos. Olhando para Miers e os outros, percebeu que eles também tinham uma expressão surpresa no rosto. Então ele gritou para Bulma, Bulma, traga as crianças e me mostre. O que houve? Bulma ficou um pouco confusa, mas ignorou as crianças. É Bula. Jiraiya disse com voz grave, Bulma, quando o humor de Bula oscila, ela fica especialmente cruel e até perde a cabeça. Dragon Ball Legend capítulo 584 O casamento de Kuririn. Bulma pensou por um momento e assentiu. Isso mesmo, achávamos que era normal para um Saiyajin. Afinal, Goku disse que ele também tinha uma personalidade cruel antes de perder a memória quando era criança. Por quê? Qual é o problema? Bulma perguntou, um pouco nervosa. Jiraiya não disse nada, em vez disso perguntou a Xiling e aos outros, o que vocês acham?
É parecido com a Mei-Fei quando era criança, mas não tão forte quanto a Mei-Fei. Se ela é violenta assim só quando o humor dela muda, não é problema. Assentindo levemente, Xiaoya disse a Bulma e Goku, se não estivermos enganados, Bula possui algumas características semelhantes ao Super Saiyajin lendário, mas também é diferente do Super Saiyajin lendário. Parece ser um despertar adquirido. Se ela aprender aos poucos a controlar suas emoções e fortalecer sua vontade, não vai sair do controle. A situação de Bula é muito parecida com a de Mei-Fei quando era criança, mas também diferente. Mei-Fei nasceu como um Super Saiyajin lendário, enquanto Bula é obviamente muito mais fraco. Nem se pode dizer que é Super Saiyajin lendário. Só quando seu humor oscila bruscamente é que ela explode com uma parte daquela força assustadora. Falando em Bula perder a racionalidade quando seu humor oscila, Xiaoya lembrou que parece ter visto isso em alguns mangás de fãs. Ela vai ficar bem mesmo? Goku perguntou solenemente. Quando viu Bula perder o controle antes, pensou que era porque, quando criança, ela não sabia controlar seus poderes. Agora parece que as coisas não são tão simples quanto ele pensava. Está tudo bem. A situação de Bula é muito parecida com a de Mei-Fei quando era criança. Se ela conseguir controlar seus poderes, provavelmente será mais forte que você no futuro. Ela não deveria ter dificuldade em se tornar uma Super Saiyajin. Deve-se dizer que isso também é uma espécie de oportunidade. Goku ficou aliviado. É bom que ela esteja bem. Mas antes que Bula pudesse controlar seus poderes, se ela perder o controle, a ameaça será grande demais. Que tal isso, quando a Bula crescer um pouco, deixá-la morar com a Mei-Fei por um tempo? O corpo de Mei-Fei contém a energia de um Super Saiyajin lendário, o que pode ajudar no crescimento dela. Você mencionou o Super Saiyajin lendário agora há pouco. Esse é o estado de transformação da Mei-Fei durante os jogos Seu. Goku se lembrou da transformação de Mei-Fei que viu nos jogos Seu 2 anos atrás. Cabelo verde e energia mais dominadora que Super Saiyajin. Sim, os poderes do Super Saiyajin lendário são muito mais dominadores do que os do Super Saiyajin, então não é fácil de controlar. Então, é assim. O estado Super Saiyajin 1 da Mei-Fei era quase igual ao meu estado Super Saiyajin 2. De fato, é uma transformação muito poderosa. Sabendo que sua filha estava bem, Goku disse brincando. Eu não esperava que Bula fosse um pouco parecida com a Mei-Fei. Embora não seja um Super Saiyajin lendário, ele tem um potencial incrível. Talvez ela possa se tornar uma guerreira poderosa no futuro. Comparado aos Saiyajins homens, há poucas guerreiras. Xiaoya e os outros ficaram muito tempo na casa do Goku e depois foram embora. No caminho de volta, Xiling falou com um suspiro. Esse tipo de disparidade entre homens e mulheres fez com que a comunidade Saiyajin fosse uma sociedade muito pura, dominada por homens, e basicamente todos os homens estão no campo de batalha. Além disso, o desequilíbrio entre os parceiros também faz com que seus filhos não tenham muitos talentos excepcionais. Mei-Fei vai ficar muito feliz se souber dessa notícia, disse Mieres animada. Mas Bula ainda é jovem. Se quiserem brincar juntos, terão que esperar vários anos. Encarando a brisa suave, Xiaoya disse calmamente. Quando a brisa refrescante batia em seu rosto, ficou levemente cócegas. Enquanto conversavam, eles rapidamente voaram para fora do território de Cidade Goku. Atualmente, existem 9 metrópoles nomeadas em homenagem aos guerreiros Z na Terra. A Cidade Goku é apenas uma delas. Possui um território vasto e tecnologia avançada. Formada por várias cidades antigas, ela se ramifica em formato de arco com o Monte Paozu como centro. Juntas, as 9 cidades guerreiras Z e a capital das artes marciais da Terra Sagrada de Corin são chamadas de Terras Santas por entusiastas das artes marciais de todo o mundo. No passado, só era possível entrar no mirante através da avaliação de Corin. Agora, o local da avaliação se espalhou de repente. Eles também são elegíveis para entrar em Lookout através da avaliação de Goku e dos outros. Então inúmeros especialistas de todo o mundo se dirigem às várias terras santas na esperança de obter orientação de Goku e dos outros. A cultura das artes marciais da Terra se desenvolveu a tal ponto que isso é suficiente e, se continuar por muito tempo, sua base de artes marciais se tornará cada vez mais sólida. Muitos pequenos fazem um problema. Não é impossível para a Terra se livrar do título de planeta de baixo nível, embora os poderes de alto nível na Terra já sejam fortes o suficiente. Os dias pacíficos passaram dia após dia, e logo chegou o dia do casamento de Kuririn.
O casamento de Kuririn não foi realizado na cidade de Krillin. Em vez disso, a casa Kami foi escolhida como local. Como a reputação atual de Kuririn era bastante alta, assim como a de uma celebridade, para manter um perfil discreto, ele voltou para a casa Kami, onde ele e Yasuki viveram por muitos anos. No dia do casamento, os convidados para Kami House eram todos velhos conhecidos. Todos os rostos antigos se reuniram para assistir ao casamento de Kuririn. Logo, Kuririn de terno e gravata e Yasuki de vestido de noiva saíram, e uma sorridente Mei-Fei segurava o vestido branco de noiva atrás de si. Eu não esperava que o segundo a se casar fosse o Kuririn. Goku e Kuririn são casados, e eu sou o único filho pródigo bonito que resta. Yanshi estava vestido com roupas formais enquanto olhava invejoso para Kuririn, cujo rosto estava vermelho. Mestre Yanshi, você poderia arrumar uma esposa se não fosse tão promíscuo, disse Puar, que estava ao lado, seriamente. Como você pode dizer isso de mim? Não estou nada feliz. Yanshi ficou de repente um pouco desanimado. Olhe para as esposas de Goku e Kuririn. Uma é filha do homem mais rico do mundo, uma verdadeira Ms Perfect, embora a outra tenha sido a principal ladra no passado. Depois de mudar de vida, agora é uma mulher gentil e bonita. Mais tarde o Vegeta também. Quanto a Chiaya, ele não quer falar sobre isso. Se ele falasse demais, começava a chorar. O olhar melancólico de Yancha passou por todos à sua frente, e descobriu que ele era o único muito miserável, sem a companhia de mulheres bonitas. As pessoas realmente não suportam a comparação. Antes achava que sua situação era boa, mas depois dessa comparação, ele caiu completamente para o fundo do poço. Kuririn também é um vencedor na vida. Yajirobe enterrou a cabeça, rasgando as patas de porco com grandes bocados, o rosto manchado de óleo brilhando intensamente. De repente, pensando em algo, Yajirobe se aproximou e disse a Yancha, você pode tentar correr atrás dessas duas pessoas. Seguindo a visão de Yajirobe, Yancha viu lá um Xixi, o que imediatamente o acalmou, e ele gritou alto, as habilidades deles são altas demais, eu não ouso. É melhor eu encontrar um terráqueo comum. Você está dizendo isso como se eles não fossem terráqueos? Yajirobe murmurou suavemente. Yancha não consegue evitar sentir pena de si mesmo. Asuki, eu não esperava que você casasse com esse careca. Você realmente não tem olhos. Kuririn, se você ousar intimidar Asuki, eu te mato com um tiro. O loiro Lounge gritou casualmente, apontando uma arma para a cabeça de Kuririn. A testa de Kuririn se encheu de gotas de suor. Eu não vou, eu não vou. Ump. O loiro Lounge, de cabelos loiros, guardou a arma felizmente. Não muito longe, 18 olhou para o lado, brincando com Goten e Bula junto com Bulma. O lançamento ainda é tão grosseiro. O outro eu dela é tão gentil. A personalidade do Lounge loiro é exatamente assim. Bulma sorriu secamente. 18 mora com Lounge há tanto tempo, então ela deveria ter se adaptado à sua personalidade dupla há muito tempo. Falando nisso, 18 anos na infância dela foi cuidada pelo Lounge. Após a cerimônia simples, Kuririn e Yasuki oficialmente se tornaram marido e mulher, e então o mestre Roshi anunciou com um sorriso que o banquete de casamento havia oficialmente começado. Todos rapidamente moveram suas tigelas e azis. Com um barulho de queda, o choque das louças e o som da colisão dos pratos nunca paravam. Kuririn e Yasuki, que acabara de se tornar marido e mulher, vieram com taças de vinho e encheram as taças de cada um por um. Esta é uma reunião pequena. Normalmente, todo mundo está espalhado pelo mundo. Obrigado a todos por virem ao nosso casamento. Todos ergueram suas taças de vinho e deram suas bênçãos. Depois que o céu escureceu, a praia acendeu a luz de velas. Os brilhos da luz alaranjada branca das velas eram como enormes vagalumes, iluminando toda a praia. Dragon Ball Legend capítulo 585. Chegamos cedo. Os dias tranquilos eram como um punhado de areia lisa passando inadvertidamente entre os dedos. Alguns dias depois, em um navio de cruzeiro particular. O navio de cruzeiro de uma dúzia de andares avançava rapidamente entre as ondas no mar pacífico e calmo. A água estava cintilante e o som de miados das gaivotas aparecia de vez em quando. Chiaya, calculando o tempo, já está na hora de irmos preparar os brincos. Potara. 18 tirou os óculos escuros e olhou para Chiaya ao lado. O maiô listrado preto e branco não consegue esconder suas curvas suaves e graciosas. Seus cabelos loiros esvoaçavam ao vento, e sua pele delicada e impecável parecia jade branca sob o sol. Durante esse período,
Xiaia levou Xiling e outros pela terra por 20 dias, tomando sol e comendo lanches, vivendo uma vida despreocupada, mas 18 anos sempre pensou nos brincos Potara. Xiaia se virou, pegou um copo de suco de fruta e tomou um gole. Vendo o olhar impaciente de 18, ele sabia que ela não se acalmaria se não realizasse o seu desejo o quanto antes. Já era hora. Se o fluxo do tempo por lá não mudou, logo deve ser hora da saga dos androides. Então vamos logo para lá. O rosto delicado de 18 estava cheio de expectativa e nervosismo. Ok, explique para Xiling e os outros e então partimos. Xiaia também parou de brincar com 18 e obedeceu ao desejo dela. O rosto de 18 mostrava felicidade enquanto ela se virava e apressava-se para explicar para Xiling e os outros. Tão ansioso. Xiaia riu e balançou a cabeça, então olhou profundamente para o mar distante e começou a refletir em seu coração. O outro lado é semelhante ao mundo de Trunks, que se separou do mundo das obras originais. Toda a história seguirá a trajetória de desenvolvimento do mundo de Trunks. Ou seja, os androides de lá definitivamente vão aparecer. Se não houver ninguém para deter os androides lá, com seu caráter voluntarioso e selvagem, muito provavelmente se tornará sem lei, e então a trajetória do mundo continuará a evoluir em direção ao mundo de Trunks. Depois que Trunks viajou no tempo, ele se dividiu novamente em um mundo onde Goku não morreu. É só que desta vez vou com 18, o que certamente vai fazer o mundo seguir outra direção. Depois que o 18 se for, o 17 ainda será tão mal? Esquece, não é com isso que eu deveria me preocupar, mas sim que o Goku daquele mundo já deveria ter morrido de uma doença viral cardíaca. Xiaia refletiu. Nesse momento, 18 voltou animada. Você contou para eles? A irmã Xiling e os outros disseram que não querem ir. Eles vão ficar na Terra para brincar. Xiaia sabia que Xiling e os outros não pretendiam ir para o outro mundo. Além disso, não é fácil levar outras pessoas viajando no tempo. Então respeitou os desejos deles. Deixe-os em paz. De qualquer forma, voltaremos logo. Lazuli, segure minha mão. Vamos fazer os brincos Potara primeiro. Ok. 18 agarrou o braço de Xiaia sem perder tempo. Uma fragrância leve invadiu seu rosto. Xiaia ergueu as sobrancelhas e imediatamente lançou a transmissão instantânea para o planeta Ongsan, e depois se teleportou novamente para outra galáxia relativamente remota após pegar as esferas do dragão de cristal. Ele colocou as 7 enormes esferas do dragão no chão. Eram como cristais preciosos, zumbindo constantemente com um som estrondoso. Você, invoca Shenron, pode ser um pouco grande dessa vez. Dizendo a 18 o canto da convocação, Xiaia se afastou e observou silenciosamente com os braços cruzados. 18 assentiu e então leu o cântico em voz alta enquanto encarava as esferas do dragão com uma expressão fria. Imediatamente, trovões altos ecoaram nas profundezas do vasto universo, assustando 18. Então, nuvens mágicas douradas surgiram do nada. O chão e até o vasto céu estrelado estavam tingidos de amarelo dourado. A área dourada estava ficando cada vez maior, e os vários planetas próximos estavam envoltos pelas nuvens mágicas. Roar! O rugido do dragão era imponente como um arco-íris. O Shenron da chama dourada apareceu no céu, começou a circular o planeta e cresceu rapidamente após aparecer. Quando cresceu até o tamanho de uma estrela, abriu sua enorme boca e engoliu o planeta onde Xiaia e 18 estavam, e então, como um Big Bang, seu corpo continuou crescendo descontroladamente, ficando loucamente maior quase a cada instante. Logo, seu corpo circulava toda a galáxia, e a aura ilusória semelhante a chamas iluminava toda a galáxia. Que diabos está acontecendo? Que monstro é esse? Os 4 cais do norte, sul, leste e oeste ficaram todos assustados. O poder dragônico sagrado do Shenron da chama dourada os deixou atordoados. No novo planeta Namek, o grande ancião Mori ergueu a cabeça em choque, olhando para o Shenron de chama dourada enrolado no céu estrelado do universo. A ressonância em sua linhagem fez seu sangue ferver e ele se deitou no chão com empolgação. O grande deus dragão se manifestou. Quem diria que existe um dragão divino tão magnífico neste mundo? Na Terra, Xiling e Miers também sentiram a pressão vinda do céu estrelado. Miers abriu seus belos lábios e suspirou. Que grande dragão divino! As esferas do dragão de cristal de Xiaia estão ficando cada vez mais poderosas. Os olhos de Xiling olharam calmamente para o céu. Dentro do Shenron da chama dourada, inúmeros planetas flutuavam em uma cena ilusória, e então a imagem ilusória do Shenron da chama dourada apareceu.
Exatamente como naquela vez em que Super Shenron foi invocado. Pode-se dizer que Xiaoya está familiarizado com isso e já passou por muita coisa. Depois de se surpreender por um momento, ele rapidamente se acalmou, mas 18 não conseguiu evitar engolir a saliva, dizendo com voz trêmula: estamos no corpo do Shenron. Ela já viu o Shenron na Terra e ele nem pode ser comparado ao que está à sua frente. Sim, Shenron já apareceu. Rápido, faça um pedido. Xiaoya assentiu. No passado, o Shenron de chama dourada tinha apenas o tamanho de um planeta, mas já era chocante o suficiente. Ele não esperava que, depois de passar por sua transformação, ela crescesse até o tamanho de uma galáxia. Bem, era quase tão grande quanto uma escala do Super Shenron. O dragão, depois de passar por sua transformação no mundo GT, tinha apenas o tamanho de um sistema solar, pensou orgulhoso. Xiaoya sabia que isso se devia ao aumento de sua força. O reino divino, somado ao poder do deus dragão, fez as esferas de dragão de cristal mudarem tremendamente de dentro para fora. Ao ouvir o resto de Xiaoya, 18 reagiu e imediatamente fez um pedido para Shenron da chama dourada: por favor, faça um par de brincos Potala que tenham habilidade máxima. Depois de fazer o pedido, 18 esperou em silêncio. Nesse momento, uma aura exalando luz divina se reuniu, e a voz estrondosa de Shenron da chama dourada soou em todas as direções: teu desejo é muito fácil. Então, um clarão brilhante caiu do céu e caiu na frente de 18 pessoas. Captando o clarão de luz, 18 abriu a mão e olhou para o par de brincos cristalinos. O formato deles era igual ao dos brincos do Supremo Kai. A cor não é dourada, mas cristalina transparente. Teu desejo foi realizado, adeus. Depois que Shenron de chama dourada pronunciou essas palavras, os raios dourados desapareceram completamente, e a galáxia foi restaurada como antes. As 7 esferas do dragão que haviam realizado o desejo pairaram no universo por um momento e, antes que Xiaoya pudesse reagir, as 7 esferas do dragão já haviam se espalhado pelo universo. Xiaoya franziu a testa. Eles são muito rápidos. Quando ele fazia um pedido no planeta antes, ainda conseguia impedir que as esferas do dragão voassem para longe. Mas agora que ele está no universo, antes de sair do corpo de Shenron, as esferas do dragão já haviam voado embora. Além disso, eles se espalharam imediatamente pelo universo 7, que tem um alcance muito maior comparado ao intervalo anterior de dispersão pela galáxia. Todas as esferas do dragão voaram embora. 18, que segurava os brincos Potara, disse a Xiaoya. Tudo bem, eu vou encontrá-los depois. Xiaoya riu. Pode ser difícil para outros encontrarem as esferas do dragão, mas foi muito fácil para ele. Vamos, eu vou te levar para o outro mundo. Dito isso, Xiaoya abraçou 18 diretamente e então prendeu a respiração concentrada enquanto começava a impulsionar o poder espaço-temporal em seu corpo. Viajar no tempo não é brincadeira. Se você não tomar cuidado, pode se perder nas rachaduras do espaço-tempo, especialmente quando está levando uma pessoa, especialmente precisa ter cuidado extra. Ele já havia avisado a 18 repetidas vezes, então ela ficou muito calma quando Xiaoya a abraçou. Após um breve dispensamento, era como se as estrelas e a lua tivessem se virado de cabeça para baixo e as estrelas mudassem, como se entrassem de uma bolha para outra. Vários tipos de sentimentos estranhos surgiram de seu coração. Seu corpo parecia leve e ela queria saboreá-lo com cuidado, mas logo desapareceu. Abrindo os olhos novamente, como se o mundo tivesse se transformado, a paisagem à sua frente tivesse mudado. Este já é outro mundo. 18 abriu seus olhos límpidos e olhou para Xiaoya, sua voz gelada e direta. Sim, chegamos ao nosso destino. Xiaoya fechou os olhos e novamente ambos se teletransportaram para a Terra. De repente, Xiaoya exclamou surpreso e franziu a testa. Se não estivesse enganado sobre o que sentiu agora, então a Terra parecia diferente do que ele imaginava. O que houve? 18 perguntou calmamente. Xiaoya balançou a cabeça e disse com uma expressão estranha: embora Vegeta, Piccolo e os outros estejam na Terra, eles não são tão fortes quanto eram no período dos androides. Viemos cedo demais. 18 ergueu as sobrancelhas. Receio que seja o caso. Ainda não é hora dos androides aparecerem. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.